que importa, Cabidão, do jogo. Foi uma vitória para cima do Mirassol, uma derrota na Argentina e ambos os jogos questionados com um problema defensivo, com o Cássio salvando. E o que esse Internacional pode incomodar o Cruzeiro ou o que o Cruzeiro deve fazer para anular esse Internacional? Você viu o jogo ontem? Do ontem, do Bahia, não, estava no ar. Estava no ar, né? O Bahia foi melhor do que o Internacional, jogou muita bola, mas na hora do vamos ver, o Internacional foi lá e empatou. É um time extremamente perigoso, CJ. Extremamente perigoso, eu acho o elenco, principalmente ofensivo do Inter, muito acima da média. Se não tem o Borré, tem o Ener Valencia. É um esculacho o ataque do Internacional quando eles querem trabalhar. Mas falando do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 2 problemas para resolver, né, CJ? O primeiro, o Gabigol vai ter condição de jogo? Vai ter? Ninguém sabe se vai ter. Condição vai, sim, Cabidão. Ontem eu até perguntei. Qual do doping você tá falando? Gente. Não, pelo amor de Deus, gente. Qual dos julgamentos que ele tá fora dos treinos, qual do doping, sabe. Parece que ele tá... Não. É porque na hora que falou, eu achei que o Gabigol pudesse ficar fora por questão física e esqueci do julgamento. Não. 2 dias sem treinar, 2 dias sem treinar. É claro que existe uma expectativa muito boa dele ser absolvido, mas a gente não pode descartar a questão... Da punição? Da punição, que ele pode ser punido. Que iria ser até dia 8, ou seja, mais 4 dias, ficaria de fora só desse. Desse jogo exclusivamente. E também não poder contar com o Matheus Pereira. Dito isso, é uma boa oportunidade para o Jardim reequilibrar o time dele, CJ. Como? Ainda mais jogando contra o Internacional em Porto Alegre. Colocando... Bumbum na parede? Colocando mais um jogador no meio campo, para fechar esse meio campo. Então, ele colocou, ele só não mudou o esquema, mas ele colocou. Não, mas quando eu falo meio campo, gente, não é meio campo disfarçado de atacante, não. Tô falando de meio campista, de cara que pega. Não pegar o Christian e colocar ele como meia direita. Não pegar o Matheus Henrique e colocá-lo como meia direita. Não tô falando disso. Eu tô falando de colocar mais um homem de meio campo, tentar formar uma trinca ali de volantes que seja, para tentar neutralizar o Internacional de alguma forma e equilibrar o jogo na competição. Porque se jogar de novo, nessa formação, o Cruzeiro vai ser atropelado pelo time do Roger Machado. Vai ser atropelado. É isso. Mas eu acho que ele vai insistir ainda. Porque é recente, o trabalho é muito recente. Poucos jogos, né? Depois desses 40 dias. Eu não vejo ele saindo das suas convicções depois de 2 jogos, um jogo no Brasileiro e um jogo na Sul-Americana. Já tinha tido os jogos do Campeonato Mineiro, que ele pegou a semifinal, mas eu não consigo enxergar ele mudando já esse estilo de jogo que ele já joga há anos. Ele joga assim já há muitos anos, teve sucesso assim. Aí pensando nisso, que ele não mudaria o esquema tático, eu não vejo ele colocando jogadores lentos, né? Jogadores mais meias abertos. Aí acaba que você perde a ofensividade e não ganha tanto defensivo como foi contra o União. Eu prefiro jogadores mais rápidos, mesmo que você perca competição. Se ele for manter o esquema, você improvisar, né? Meio que improvisar o Christian ali, o Matheus Henrique ali, você perde o que eles têm de melhor e perde a velocidade de um atacante naquela posição, de um cara mais rápido. O cara que melhor pode fazer essa função pra mim, nem na convocação esteve, que é o Rodriguinho. Que é o meia que melhor joga aberto e que te entrega muito mais parte ofensiva, porque ele tem um drible, ele tem um ótimo cruzamento e ele te ajuda a marcar. Eu acho que nessa função que o Jardim tá querendo, esse meia aberto, eu acho que ele desempenha melhor do que o Christian, melhor do que o Matheus Henrique, melhor do que o Eduardo. É o cara, pra mim, mais preparado para fazer isso. Mas como ele nem foi convocado, acho pouco provável que ele apareça, né? Quanto na convocação já seria alguma coisa meio que surpreendente, quanto mais titular. Mas ele poderia exercer bem essa função. Só para deixar claro, na entrevista que o próprio Leonardo Jardim deu na Cruzeiro Cast, que é o podcast oficial do Cruzeiro, ele falou que ele não está preso a um padrão tático só não, tá? Quando ele chegou, ele falou isso. Pois é, e na coletiva de apresentação dele também. Então, pode ser que ele esteja pensando sim num padrão diferente, tendo em vista, gente, que o Cruzeiro jogou assim contra o Mirassol e contra o poderosíssimo União Santa Fé, né? Que não mete medo neles mesmo, né? Assim, quando o Internacional, pode ser que ele faça uma mudança. Que se a gente falou de grande teste na temporada, pro Atlético, que é o São Paulo, pro Cruzeiro, inegavelmente,
talvez até maior do que esse do Atlético aqui. Por quê? Internacional invicto em jogos oficiais na temporada, jogando em casa, e é um time muito bem ajustado. Mas é muito bem ajustado. E é lá que o Cruzeiro vai tentar quebrar exatamente esses números de jogos oficiais do Inter na temporada, Valuzeiro. Jogo dificílimo. Ontem eu vi parte do jogo do Inter contra o Bahia, um time que o Roger Machado hoje tem completamente o time nas mãos, né? O time joga de tantas formas diferentes e com ótimos jogadores. O Alan Patrick jogando muito, todos jogando muito bem. O Wesley, que passou aqui pelo Cruzeiro, um grande personagem lá no Inter. O lateral esquerdo, enfim, é um time realmente muito encaixado e o Cruzeiro tem muitas dificuldades. Até historicamente é um jogo desses clássicos, né? Assim como também Atlético e São Paulo, Internacional e Cruzeiro, desses jogos cercados de histórias também. E o Beira-Rio com certeza vai estar repleto, torcedor do Inter apoiando muito o trabalho do Roger. E a expectativa, né, para ver o que o Leonardo Jardim vai fazer. Eu sou, neste momento, bastante contra aqueles que defendem que o sistema já não deu certo apenas com aí, 2 Thiago, jogos toma essa aí. acontecendo, um jogo no Campeonato Brasileiro. O Leonardo Jardim precisa, para mim, de um ajuste, talvez, nas peças, entre o que ele fez contra o Mirassol e o que ele fez contra o Santa Fé. Mas sistema, ele está em busca de um modo. Como é que você vai mudar algo que você minimamente não tem uma base ainda? Aí vai virar aquela famosa centrífuga futebolística, né? Mas isso, longe de estar com a razão, é só um ponto que eu defendo neste momento, né, do Cruzeiro tentar fazer algo taticamente parecido com o que fez nos últimos 2 jogos, mas com peças diferentes. E aí muda muito a função e a determinação, mas é realmente um teste dificílimo para o Leonardo Jardim e para o Cruzeiro no domingo no Gigante da Beira-Rio. Não é que o esquema não deu certo pra mim, tá? HG e Valu. É que hoje, pra mim, ele precisa ser repensado. E é hoje, pelo momento que o Cruzeiro tá. O Cruzeiro precisa mudar essa forma de jogar, pelo menos hoje. Isso não impede o Cruzeiro voltar a ter essa forma de jogo daqui 2, 3 semanas, daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui a alguns dias, daqui a um momento. Mas hoje eu não entraria com esse 4-2-4, que é pelo menos a forma que eu enxergo esse esquema adotado pelo técnico Leonardo Jardim, mesmo quando ele utilizou o Christian no jogo contra a União de Santa Fé. O que eu pensaria em fazer agora, talvez fosse um 4-3-3, com um cara centralizado, 2 pontas abertos e recuando um dos caras que joga mais próximo ali do Gabigol no ataque para o meio-campo. Eu acho que isso faria o Cruzeiro ter um pouquinho mais de qualidade no meio-campo, competitividade no meio-campo, que para mim é o que faltou nos 2 jogos. Eu posso... Pode, fica à vontade. Posso perguntar uma coisa? Não, Fica pode terminar de concluir. Não, é que só isso. Não, para mim foi o que faltou, como de fato. Como é que você entende? Como é que você entende que no 4-3-3, tirando um jogador do meio-campo, diferente de um 4-4-2, você teria... Não, eu tô te perguntando sem maldade. Eu não consigo enxergar um 4-4-2. Mas sem bola Thiago. Sem a bola a partir do momento que você puder jogar sem bola, você pode jogar no 4-5-1, no 4-1-4-1 sem bola. Mas ele não fez isso. Não, então, não, tô dizendo como você pode jogar. Eu acho que quando você tá jogando num 4-3-3 e aí você precisa voltar na marcação, em vez de ser 4-3-3, ele pode virar 4-1-4-1. Você tem até mais sustentação defensiva. Ele me surpreenderia, mas tô também pegando, acho que ele me surpreenderia. Tô pegando como base, eu tento tatear dentro daquilo que ele fez. Eu entendo que os seus comentários não são propriamente o que você prefere, isso, mas o que você tem visto do que o técnico tem feito. Exato. Eu não consigo imaginar que ele faça isso que eu tô te falando. O que eu gostaria de ver, o Cruzeiro jogando com 3 meio-campistas, e aí até digo aqui, já que o Matheus Pereira não está à disposição, quem seriam os 3 meio-campistas na minha cabeça? Eu colocaria os 2 volantes da forma que eles jogaram, e ainda acho que, cara, não é o ideal, mas colocaria o Wallace e o Romero, deixaria o Matheus Henrique logo à frente deles, e abertos, Wanderson, Dudu e Gabigol. Voltando, na hora de marcar, cara, você recua um pouco mais o Romero, deixa ele ser o cara logo à frente da zaga. Vira um pouco um 4-2-3-1 também, isso, né? Pode ser um 4-2-3-1. Eu pensaria dessa forma agora. E assim, cara, não é demérito. Esse esquema dele eu acho que vai dar certo em algum momento. Mas na sua formação, Romero e Wallace, né? Hoje sim, mas é porque é o que tem. Pode ser, sabe uma coisa que pode ser? Pode ser o Christian.
Você tira o Wallace, bota o Romero. Eu queria ver logo à muito frente, Romero e Christian coloca jogando Romero, juntos. Christian e Matheus Henrique. Um ao lado do outro, deixando Cara, o Matheus mais solto. E na hora do mexer o time, sabe? E aí o Dudu e o Wanderson. Ou só o Cruzeiro? Eu tô pensando mais nesse momento no Cruzeiro. Porque eu vejo é uma boa escalação. Né? Mas o Galante, adversário sendo o Inter do jeito que ele tá, será que não vai ficar muito faltando uma força maior de marcação? Quando você coloca... Mas você tem, não. Aí você tem três marcadores. Não. Você tem três marcadores. Mas você tá soltando mais o Matheus Henrique, não? É bom. Não, você solta, mas ele sabe fazer a recomposição. Teoricamente, sim. Se todo mundo quer ganhar, em algum momento, você não precisa jogar o jogo inteiro com a bola, não. Em algum momento a bola vai ter que passar no pé desses caras. Isso. Em algum momento o Matheus Henrique vai ter que ficar um pouco mais solto. Em algum momento. Isso Em ficou 90 bem minutos, claro pode no ser 2 jogo minutos. contra o Santa Fé. Então é bom você ter o Vidalba ali como lateral segurando a onda. Eu prefiro. Eu ainda teria o Vidalba como lateral, embora eu não tenha gostado da atuação do Vidalba. Dificilmente eu concordo em tudo que o Thiago fala. Hoje você tá eu, concordando? totalmente. Eu não tiro uma linha do que o E Thiago assim, falou. eu talvez pensasse no Vidalba, mas eu não gostei do Vidalba contra o União. Mas acho que foi um problema geral do Cruzeiro, não só do Vidalba. Mas eu acho que o Cruzeiro hoje ele fica desguarnecido ainda defensivamente. Essa é a minha única preocupação. Se o Cruzeiro consegue mexer ali a ponto de não ficar desguarnecido nesse primeiro momento, eu acho importante. O meu sonho era ter o Matheus Pereira nesse time aí. Aí você tira o Wallace da formação inicial que eu falei, Recua joga o o Matheus Matheus Henrique e Aí volta o time Romero. anterior, o time que a gente Exato. viu no início da Só que temporada. você teria que em algum momento falar para esses caras, olha, todo mundo tem que voltar para marcar. Porque o ponto principal é, vai enfrentar o Inter. Tá jogando bem o Inter? Tá jogando bem o Inter. Pressão, casa cheia. Pressão, casa cheia? Beleza. Todo mundo tem que marcar. Eu acho que Você o só segura o ponto Gabigol. ainda é a competitividade no meio-campo. E eu tô com você. Eu tô contigo. Assim, especialmente, eu não estou jogando tudo para os dois volantes, repito. Principalmente no jogo contra o Mirassol, que eu estive no Mineirão, e tive no jogo contra. Mas o Mirassol, claro, gente, o Inter não tem comparação com o Mirassol. Naquele jogo contra o Mirassol, para mim, os homens que jogaram aberto pelo meio-campo, aí pode ter um entendimento igual do Thiago, os atacantes ou os meias, como disse o Leonardo Jardim, eles cumpriram naquele jogo. Mas se os volantes não morderem, os volantes do Cruzeiro tiveram problemas, com todo o respeito que o jogador merece, com o Chico Kim. Quando você coloca o Chico Kim e olha para o Alan Patrick, você está falando de jogadores de uma qualidade bem diferente, né? É preciso aumentar o senso no meio-campo, ali, especialmente dos volantes. Às vezes eu vejo o Cruzeiro jogar. Você não quer de jeito nenhum o Wallace junto com o Lucas independentemente de peças, tá? Não, a questão do Wallace e do Romero, veja bem, não é uma vontade minha. Eu juro, eu adoraria que acontecesse. Por quê? Porque em tese o Cruzeiro ficaria com a defesa protegida, em tese, Sim. tá? O Valu tem dito aqui e eu concordo. O problema do Wallace tem sido mais com a bola no pé do que sem ela. Pô, a bola demora demais, pensa demais e às vezes queima no pé e tal. Então veja bem, o que tem me incomodado, às vezes vendo o Cruzeiro jogar, cara, eu volto lá para 1982, 3, 4. Parece o futebol da década de 80, cara. É um time, quer dizer... Nave muito lenta. Por vezes sim. Claro que não é o que o Jardim quer, o que o Jardim gosta. E nós falamos isso aqui antes, logo da chegada dele. É tudo caminho para a gente ver um Cruzeiro muito parecido com o Botafogo do ano passado. Né? Mais perto do que o Jardim quer são os primeiros 20 minutos contra o Mirassol. Pronto, é mais perto do que ele deseja. Só que isso é o que ele deseja, mas não é o que a gente tem visto. Mas vocês acham que ele vai falou uma conseguir coisa que eu sem bato Matheus muito em cima Pereira? disso, cara. Não é raso, pelo amor de Deus. Quem pede isso, sabe por quê? Porque o Corinthians compensa às vezes, uma limitação, o Garro não tá no meio campo, o time perde em criação, porque o Matheus Pereira deles. Eles compensam competindo, eles compensam correndo mais que o adversário. O melhor exemplo é o União, pô. Em competição, o União é muito inferior, mas muito inferior tecnicamente, mas competiu. E aí conseguiu a vitória. Eu não acho que o União competiu mais do que o Cruzeiro, tá? Eu acho que competiu eu acho que competiu. É porque fica esse retrato, né, Elton? Porque o Cruzeiro não teve um jogador para parar a bola nos pés. Então você tá vendo sempre o União com a bola no pé, mas eu entendo, eu respeito. Eu não consigo... De verdade, não, esse jogo do Cruzeiro contra o União é deprimente, é uma partida pífia do Cruzeiro, é uma partida distante, os jogadores estavam distantes,
um entre o outro, não tinha Mas aí não é competitividade. competição. Não, aí Não não, tinha Se os Não, jogadores não são acho que é distantes um do outro, é competição. desorganização, né? Falta de competitividade. Não, Thiago, eu tô só dando pontos que eu vejo o time pífio do Cruzeiro no jogo contra o União. Eu não estou falando simplesmente da questão de competitividade. Eu acho que o Cruzeiro competiu pouco frente a uma equipe, não acho. a uma Eu equipe discordo. fraca, Eu discordo. a uma equipe Eu acho que o Cruzeiro foi fraca, desorganizado. e uma equipe muito fraca, extremamente limitada. A tabela do campeonato argentino mostra isso e que onde tinha a bola tinha 2, 3 jogadores dessa O equipe. Valu talvez discorde de mim do que eu considero o motivo da derrota, porque eu acho que foi desorganização. Eu acho que o Cruzeiro foi desorganizado contra o União. Eu acho que, cara, não falta em momento algum ali. O União foi mais organizado que o Cruzeiro, que é um absurdo. Pra mim é um absurdo. Aí foi muito mais coisas além. Eu acho que a organização muito mais foi coisas. muito chato. Quando vocês falam de competitividade, aí Peraí que isso, o vocês Valdir acham que vai quer resolver falar, isso pô. com mudança de peças ou vocês acham que é postura? Ah, é postura. É postura? Então, por isso que eu discordo de competitividade. Mas só que tem um detalhe. O que eu penso vai ao encontro do que o Thiago pensa. Você só consegue competir bem, ser um time extremamente intenso, quando você tem organização. É isso que o Léo Jardim está procurando e que ainda não encontrou. Quando esse time estiver organizado, consequentemente, ele corre menos. Ele ocupa melhor os espaços, ele fica mais compacto, ele compete mais e ele necessariamente pode se tornar um time mais intenso. Então uma coisa, não são coisas excludentes, cara, não são. A organização leva a um time mais intenso, porque só correria também não resolve, não pode correr errado. E esse é um problema. O que não é problema, gente, eu falei aqui anteontem sobre os meus animais. Com retornos importantes, Cruzeiro intensifica a preparação para enfrentar o Internacional. O Cruzeiro realizou mais um treino na manhã desta quinta-feira 3, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte, com foco total no duelo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade contou com novidades importantes e reforços no elenco, comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Entre os destaques do treinamento estiveram o meia Matheus Pereira e o zagueiro Jonathan Jesus, que ficaram de fora da estreia celeste na Copa Sul-Americana na Argentina contra o União Santa Fé. Recuperados, os dois participaram normalmente das atividades e devem estar à disposição para o confronto diante do Colorado. Outro nome que chamou a atenção foi o do centroavante Juan Ignacio Dineno. O camisa 9 segue em fase final de recuperação após cirurgia no joelho direito e, mais uma vez, realizou trabalhos com bola ao lado do grupo. Embora ainda não esteja liberado para jogos, o retorno do El Comandante já anima a comissão técnica e a torcida cruzeirense. Já o volante Japa, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, permaneceu realizando atividades físicas individualizadas no CT. Vale lembrar que o primeiro treino visando o Internacional aconteceu ainda em solo argentino, na última quarta-feira 2, no CT do Colón, em Santa Fé. Como não viajaram para a estreia na Sula, Matheus Pereira, Jonathan Jesus e Rodriguinho treinaram normalmente na Toca. Joia da base ganha nova chance no profissional. Outro ponto positivo do treino desta quinta foi a presença do jovem Juan Índio. Com apenas 18 anos, o atacante é tratado como uma das grandes promessas da base celeste e, mais uma vez, foi chamado para treinar com os profissionais. Por conta disso, desfalcou o time sub-20 no empate contra o Bragantino, pelo Brasileirão da categoria. A expectativa é de que Juan Índio siga ganhando espaço e oportunidades ao longo da temporada, repetindo o caminho de outras joias reveladas pela Raposa.